Bom, pessoal, vamos resolver agora, né? Estabelecendo toda a parte mais teórica de séries temporais. Agora a gente vai olhar para o cálculo das raízes características, né? O cálculo dela, né? Por exemplo, eu tenho aqui, certo? Uma equaçãozinha. Dos três processos que a gente viu, qual é esse processo? Bom, vamos ver aqui. Nós temos o y em função de suas próprias formas defasadas, sem nenhuma forma defasada do t. O nome desse processo é processo autorregressivo de primeira ordem, porque vai até a primeira defasagem, onde o erro é um ruído branco de tal forma que sua média assume valor zero e sua variância assume valor 1, tá? Ó, tô tirando aqui da lista mesmo, tá? Porque todos os exercícios, eles são básicos, entendeu? Eles são a mesma coisa sempre. Então, resolvendo um exercício, vocês vão saber resolver todos. Primeiro passo, gente, é o seguinte, independente da equação que for, se for um processo AR ou MA, o professor geralmente não coloca cálculo de raiz característica para processo ARMA, tá? Então é AR ou MA. Primeira coisa que vocês vão fazer, o primeiro passo é isolar o erro, tá? Como é que eu isolo o erro? É só pegar esse carinha aqui e passar ele negativo, como vocês veem que eu fiz. O segundo passo é o seguinte, a raiz característica ela é sempre representada pela letra lambda, ok? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos numerar os lambdas. Então nós vamos numerar sempre começando da forma mais defasada, independente se for o termo de erro para MA ou a forma defasada de Y para R. Então a gente sempre vai começar da forma mais antiga, certo? Da mais defasada e vamos começar a nomear. A forma mais defasada eu chamo de lambda zero. E aí eu vou seguindo. Aí depois do t menos 1 vem o t, concordam? Então a próxima vai ser o que? Lambda elevado a 1, certo? Por exemplo, se fosse aqui yt menos 2, então seria lambda 0, o t menos 1, lambda 1 e o t, lambda ao quadrado, entendeu? Mas eu fiz aqui bem básico para a gente entender o processo, tá? Então, já que lambda é igual a y, então eu vou substituir, entendeu? Yt lambda elevado a 1 menos 0,5 yt menos 1, que é lambda elevado a 0. E aí, o que eu faço? Bom, todo número elevado a 0 eu sei que é 1. Então, o que a gente faz? A gente simplesmente está feito, entendeu? A gente isola aqui o lambda e obtemos o valor da equação da raiz característica, certo? A raiz característica. Bom, perguntas importantes, né? A série é estacionária? Sim, pois o lambda em módulo, ele é o quê? Aqui eu escrevi errado, ele é menor do que 1, tá? Sendo 0,5 em lambda, ele é menor do que 1. Se fosse menos 0,5, também seria estacionário, porque nós estamos olhando em módulo. Lembrando que o módulo retira o sinal do número, né? A série é invertível? Sim, mas por quê? Porque todo AR finito é invertível, ou seja, a série por ser AR já é invertível, entendeu? E se fosse um MA? Se fosse um MA, gente, seria assim. A série é estacionária? Sim, pois todo MA é estacionário. A série é invertível, aí o que a gente ia fazer? Vocês iam usar a equação, a raiz característica aqui para ver se for em módulo menor do que 1, então a série MA é invertível, entendeu? Mas eu vou fazer um exemplo com MA logo depois. Calcule a média. Bom, calcular a média, gente, é simplesmente a gente pegar e passar o operador esperança. O operador da esperança matemática, certo? Então você vê, eu já distribuí ele aqui para todos os elementos. Aqui é uma constante, eu simplesmente tirei a constante, botei ela para fora. A esperança do termo de erro, como eu havia dito no começo, é zero, concordam? Então ficou zero aqui. Mas calma aí, a gente tem duas esperanças diferentes, certo? Esperança de yt e a esperança de yt menos 1. Mas a série não é estacionária? A gente lembra do vídeo que por ser estacionária a média é constante. Então a média a esperança de yt é igual à esperança de yt menos 1, entendeu? Então eu simplesmente faço o quê? Bom, então é 0,5 vezes a esperança de yt. Passo negativo, deu 0,5, meio esperança de yt. Então eu sei que a minha média é zero, certo? Que é a matemática normal.
Por fim, calcule a variância. O que a gente vai fazer? A variância, gente, se a gente for aplicar ferro e fogo, a gente ia ter que olhar as covariâncias e tudo mais. Mas a covariância de y com o termo de erro é sempre zero. Então, dica, simplesmente distribuam o operador da variância, certo? Não vai ter algo mais difícil do que isso. Então, a gente vai distribuir variância de yt é igual a variância de meio yt mais a variância do termo de erro. Primeiro lugar, constante com variância, passo para fora, porém, negativo. Negativo não, ao quadrado, ok? Variância de yt é quanto? É 1, entendeu? Porque a gente falou isso no começo do vídeo. E aí o que acontece? Eu tenho duas variâncias diferentes, certo? Só que a gente pode presumir que como o processo é estacionário, também a variância ela pode ser considerada a mesma. Então o que a gente faz? Bom, simplesmente isola a variância, certo? Então eu passei 0,25 negativo, então ficou 0,75 igual a 1. Então a gente descobre que a variância é 1,33, tá bom? Então é isso, tá? Os exercícios básicos, nada mais difícil. Ok? Obrigado.